Olá pessoal, tudo bem? Nós fazemos parte do Colégio Estadual Mendes de Moraes. Eu sou a Beatriz e juntamente com meu amigo Diego, iremos falar sobre o modernismo até os tempos atuais. Bom, para começar, antes de existir o modernismo, houve um tempo de transição chamado pré-modernismo. O pré-modernismo foi um período de intensa movimentação literária, que marcou a transição entre o simbolismo e o modernismo. É caracterizado pelas produções desde o início do século, a Semana de Arte Moderna, em 1922. Para muitos estudiosos, esse período não deve ser considerado uma escola literária, uma vez que apresenta inúmeras produções artísticas e literárias distintas. Em outras palavras, ele reúne um sincretismo estético. Como assim? Por conta da presença de características neorrealistas, neoparnasianas e neossimbolistas. Agora eu vou falar algumas das características do pré-modernismo. Nele contém a ruptura com o academicismo, ruptura com o passado e a linguagem parnasiana. Ele possui a linguagem coloquial, simples. Ele expõe a realidade social brasileira daquela época, o regionalismo e o nacionalismo. Ele apresenta a marginalidade dos personagens, como por exemplo, o sertanejo, o caipira, o mulato. Ele apresenta vários temas com fatos históricos, políticos, econômicos e sociais. Diante desse plano de fundo, vamos agora falar um pouco do contexto histórico do pré-modernismo. No início do século XX, o Brasil e o mundo estavam passando por uma fase de muitas mudanças. Podemos destacar a transição da República da Espada para a República Velha, cuja política do café com leite concentrou o poder nas mãos das oligarquias paulistas e mineiras. Foi nesse panorama que o regionalismo brasileiro começa a se expandir na virada do século, enfatizado por diversos conflitos que surgiram entre a classe dominante e a classe dominada. Assim, além da política do café com leite, inúmeras revoltas iam surgindo, tais como revolta da vacina, revolta da chibata, revolta da armada, revolta de Canudos, etc. Diante disso, os artistas do momento gradualmente foram se voltando para a realidade brasileira e assim buscando uma linguagem mais simples e coloquial, o que resultou na produção de diversas obras de caráter social. Autores brasileiros pré-modernistas. Os escritores pré-modernos assumem uma posição mais crítica em relação à sociedade e aos modelos literários anteriores. Muitos deles rompem com a linguagem formal do arcadismo e, além disso, exploram temas históricos, políticos e econômicos. Os pré-modernistas que se destacaram na prosa foram Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Lima Barreto. Já na poesia, merece destaque o poeta paraibano Augusto dos Anjos. Agora, vamos falar sobre cada um deles. Euclides da Cunha, de 1866 a 1909. Euclides Rodrigues da Cunha foi um escritor, poeta, ensaísta, jornalista, historiador, sociólogo, geógrafo, poeta e engenheiro brasileiro. Ocupou a cadeira 7 na Academia Brasileira de Letras de 1903 a 1906. Publicou Os Sertões, Campanha de Canudos, em 1902, a qual é dividida em 3 partes: a terra, o homem, a luta. Essa obra regionalista retrata a vida do sertanejo. Publicou também A Guerra de Canudos, no interior da Bahia. Graça Aranha, de 1868 a 1931.
José Pereira da Graça Aranha foi um escritor, diplomata maranhense e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e organizador da Semana de Arte Moderna de 1922. Sua obra que merece destaque é Canaã, publicada em 1902. Ela aborda sobre a migração alemã no estado do Espírito Santo. Outras obras que merecem destaque são Belas Artes, A Estética da Vida e Espírito Moderno. Monteiro Lobato, de 1882 a 1948. José Bento Renato Monteiro Lobato foi um escritor, editor, ensaísta e tradutor brasileiro, um dos mais influentes escritores do século XX. Monteiro Lobato ficou muito conhecido por suas obras infantis de caráter educativo, como, por exemplo, a série de livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 1918, publica Urupês, uma coletânea regionalista de contos e crônicas. Já em 1919, publica Cidades Mortas, livros de contos que retrata a queda do ciclo do café. Lima Barreto, de 1881 a 1922. Afonso Henriques Lima Barreto ficou conhecido como Lima Barreto. Foi um escritor e jornalista brasileiro. Autor de uma obra crítica vinculada aos temas sociais, o escritor rompe com o nacionalista ufanista e faz críticas ao positivismo. Sua obra que merece destaque é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, escrito numa linguagem coloquial. Nela, o autor faz crítica à sociedade urbana da época. Augusto dos Anjos, de 1884 a 1914. Apesar de ser considerado simbolista, o poeta Augusto dos Anjos também teve grande destaque no período pré-moderno. Conhecido como poeta da morte, pelos temas inquietantes e sombrios explorados, ele ocupou a cadeira número 1 da Academia Paraibana de Letras. Sua única obra publicada em vida, chamada Eu, reúne diversos poemas que chocam pelos temas, pela agressividade, pelo uso de uma linguagem coloquial e cotidiana, bem como de palavras consideradas antipoéticas. Diante de todo esse panorama, podemos observar que, para o modernismo nascer, existiram algumas estruturas como o pré-modernismo, combatendo as escolas anteriores, como simbolismo, realismo, entre outros. Também vale ressaltar o processo das vanguardas europeias. O que foram as vanguardas europeias? As vanguardas europeias representam o conjunto de movimentos artísticos culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. As vanguardas artísticas europeias que se destacaram foram o expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. Juntos, esses movimentos influenciaram a arte moderna mundial, desde a pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro, música e entre outros. As vanguardas artísticas ultrapassaram o limite até então encontrado nas artes, propondo assim novas formas de atuação estética ao questionar os padrões impostos. No Brasil, elas influenciaram diretamente o movimento modernista, que teve início com a Semana de Arte Moderna em 1922. Primeiro tempo modernista. Lembrando que o modernismo foi um movimento artístico, cultural, político e social bem amplo. No Brasil, ele foi dividido em 3 fases, onde cada uma representava suas singularidades segundo o contexto histórico inserido. A primeira geração modernista, ou primeira fase do modernismo no Brasil, é chamada de fase heróica e se estende de 1922 até 1930. A Semana
de Arte Moderna de 1922 foi, sem dúvida, o marco inicial da estética moderna no Brasil. Esse evento, ocorrido em São Paulo, no Teatro Municipal, durante os dias 11 a 18 de fevereiro de 1922, representou uma ruptura com os padrões artísticos tradicionais. A semana reuniu apresentações de dança, música, exposições e recitação de poesias. Ela chocou grande parte da população brasileira, por estar avessa ao tradicionalismo vigente, estabelecendo assim novos paradigmas de arte. Os artistas envolvidos tinham como principal intuito apresentar uma estética inovadora, pautada nas vanguardas artísticas europeias, cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo, etc., iniciados a partir do século XX. Ainda que estivessem características das vanguardas europeias, o evento buscava apresentar uma arte mais brasileira, brasilidade. Por esse motivo, a primeira fase modernista priorizou temas pautados no nacionalismo, portanto, na cultura e na identidade do Brasil. Contexto histórico da primeira fase modernista. O modernismo foi um movimento artístico e literário que surge em muitos países no início do século XX. Ele nasce no período denominado Entre Guerras, visto que a Primeira Guerra Mundial ocorreu de 1914 a 1918 e a Segunda de 1939 a 1945. No Brasil, o período vigente é a primeira fase da República, chamada de República Velha, de 1889 a 1930. Esse contexto esteve marcado pelas oligarquias cafeeiras, São Paulo, e as oligarquias de leite, Minas Gerais. Nesse momento, as oligarquias dominavam a cena política e se alternando no poder e impedindo a eleição de indivíduos de outros estados. Ademais, a queda da Bolsa de Nova York em 1929 resultou numa grande crise mundial refletida nas sociedades de diversos países. Esse evento foi responsável pelo início da Segunda Guerra Mundial e os governos totalitários que surgiram na Europa: nazismo, fascismo, franquismo e salazarismo. Algumas características da primeira geração modernista foram o nacionalismo crítico e ufanista, valorização do cotidiano, resgate das raízes culturais brasileiras, críticas à realidade brasileira. Houve também uma renovação da linguagem, uma oposição ao parnasianismo e ao arcadismo, experimentações estéticas, houveram também renovações artísticas, teve muita ironia, sarcasmo e irreverência. Também tinha um caráter anárquico e destruidor e uso de versos livres e brancos. Principais autores e obras. Além do grupo dos cinco, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Menotti Delpitia, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, outros artistas que se destacaram nessa fase foram Manuel Bandeira, escritor, professor, crítico de arte e historiador brasileiro. De sua obra poética destacam-se A Cinza das Horas, de 1917, Libertinagem, de 1930 e A Lira dos 50 Anos, de 1940. Graça Aranha também foi um escritor e diplomata brasileiro. Sua obra de maior destaque é Canaã. Vitor Brecheret, escultor ítalo-brasileiro. O Monumento às Bandeiras, na cidade de São Paulo, é, sem dúvida, a sua obra mais importante. Plínio Salgado, um escritor, político e jornalista brasileiro e fundador do movimento nacionalista radical denominado de Ação Integralista Brasileira, de 1932. Sua obra mais emblemática do período é O Estrangeiro, publicado em 1926. Guilherme de Andrade, escritor, jornalista e crítico de cinema brasileiro, publicou em 1922 a obra Era uma Vez. Ronald de Carvalho, poeta e político brasileiro, publicou em 1922 Epígramas Irônicos e Sentimentais. Heitor Villa-Lobos,
maestro e compositor brasileiro. Villa-Lobos é considerado o maior expoente da música moderna no Brasil. De suas composições com traços modernos, destaca-se Amazonas e Urapuru, de 1917. Di Cavalcanti, pintor brasileiro, considerado um dos mais importantes representantes da primeira fase modernista. Foi o ilustrador da capa do Catálogo da Semana de Arte Moderna, destacando-se com a sua obra Pierrot. Alcântara Machado, escritor, jornalista e político brasileiro, destaca-se a sua coletânea de contos intitulada de Brás, Bexiga e Barra Funda, publicada em 1927. Vicente do Rego Monteiro, poeta, pintor e escultor brasileiro. Dentre suas obras temos Manioca, O Nascimento de Mani, de 1921, e Crucificação, de 1922. E aí galera, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Diego, sou da turma 3001 do terceiro ano e a gente falar um pouco para vocês sobre o modernismo no Brasil. Então galera, de uma forma mais resumida, o modernismo no Brasil foi um movimento cultural e artístico que teve um grande impacto na cultura nacional, sobretudo nas áreas da literatura e das artes plásticas. Alguns de seus traços principais reformularam profundamente o modo de pensar e a criação de encarar a sociedade influenciando as gerações futuras, certo? O modernismo brasileiro surgiu na primeira metade do século XX e foi uma corrente artística e cultural que revolucionou o panorama nacional. O movimento chegou ao território brasileiro através dos ecos das vanguardas europeias, como o futurismo, o cubismo e o surrealismo, desafiando e contrariando as tradições e os modelos das gerações anteriores. O movimento procurava a liberdade e a inovação. Bom, galera, assim como em outras partes do mundo, o modernismo brasileiro estava buscando novas ideias e reformas e formas de criar. Aqui, no entanto, o movimento foi mais além, já que coincidiu em uma fase em que o país procurava a sua identidade. Depois de séculos em que os artistas e escritores apenas reproduziam e importavam referências europeias, o modernismo trouxe a atenção para o solo nacional. Começa a existir uma maior valorização da cultura, do povo brasileiro, seu modo de falar, sua realidade, seus problemas. A princípio, a crítica foi feroz contra os modernistas, chegando a insinuar que eram loucos devido às suas propostas e concepções artísticas. Mesmo assim, influenciaram amplamente a nossa cultura, arte e literatura. Bom, galera, ao contrário das escolas e tradições anteriores que prescreveram modelos técnicos e temas restritos para a criação artística, o modernismo queria subverter as regras. Na literatura, por exemplo, os modernistas estavam abandonando as formas fixas e esquemas rimáticos. Então, com a influência das correntes vanguardistas, o modernismo buscava outros modos de explorar a mente humana, outros métodos e práticas para conhecer e criar. Por isso, estava sempre disposto a inovar, a experimentar e arriscar técnicas novas. A valorização do cotidiano. As mudanças não vieram apenas ao nível da forma e da estética, mas também nas temáticas que passaram a ser abordadas na literatura e nas artes plásticas. A criação passa a abranger e refletir os pequenos detalhes da vida cotidiana, até então desvalorizados. Agora, falando um pouquinho com vocês sobre a busca e a reconstrução da identidade, o modernismo foi também o motor para a busca da reconstrução de identidade nacional, depois de séculos de denominação portuguesa e mera reprodução das influências europeias. A arte e a literatura do modernismo contrariam essas tradições, se focando no sujeito brasileiro. Assim procura refletir sua cultura, seus costumes e sua linguagem, entre outras características nacionais. Demonstra também a pluralidade e diversidade que existe no nosso território, os vários Brasis possíveis. Agora falando um pouquinho sobre a revalorização da cultura e da herança indígena. Então, gente, na busca dessa identidade, o modernismo brasileiro se focou em algo que vinha sendo apagado, menosprezado até então: a vasta cultura indígena. Assim, os modernistas decidiram explorá-las nas suas obras. Segunda fase. A segunda geração modernista, ou segunda fase do modernismo, representa o segundo momento do movimento modernista no Brasil, que se estende de 1930 a 1945.
Chamada de Geração 30, essa fase foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas apresentados na Semana de Arte de 1922. A publicação Alguma Poesia, de 1930, de Carlos Drummond de Andrade, marcou o início da intensa produção literária poética desse período. Na prosa, temos a publicação do romance regionalista A Bagaceira, de 1928, do escritor José Américo de Almeida. Resumo da segunda fase do modernismo. Para muitos estudiosos do tema, a segunda geração modernista representou um período muito fértil e rico para a literatura brasileira. Também chamada de fase de consolidação, a literatura brasileira estava vivendo uma fase de maturação, com a concretização e afirmação dos novos valores modernos. Além da prosa, a poesia foi um grande foco dos literatos. Temas nacionais, sociais e históricos foram os preferidos pelos escritores dessa fase. Contexto histórico da segunda fase do modernismo. A segunda fase do modernismo no Brasil surgiu num contexto conturbado. Após a crise de 1929 em Nova York, que trouxe a depressão econômica, muitos países estavam mergulhados numa crise econômica, social e política. Isso fez surgir diversos governos totalitários e ditatoriais na Europa, os quais levaram ao início da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1930 a 1945. Além do aumento do desemprego, a falência de fábricas, a fome e a miséria, no Brasil, a Revolução de 30 representou um golpe de Estado. O presidente da República, Washington Luiz, foi deposto, impedindo assim a posse do presidente eleito Júlio Prestes. Foi o início da Era Vargas e o fim das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, dominada de política do café com leite. Com a chegada de Getúlio ao poder, a ditadura do país também se aproximava com o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. As características dessa fase foram influência do realismo e romantismo, nacionalismo, universalismo e regionalismo, realidade social, cultural e econômica, teve a valorização da cultura brasileira, influência da psicanálise de Freud, temática cotidiana em linguagem coloquial e uso de versos livres e brancos. A prosa de 30, na segunda fase do modernismo. Nessa fase, o grande foco da prosa de ficção foram os romances regionalistas e urbanos. Preocupado com os problemas sociais, a prosa dessa fase se aproximou da linguagem coloquial e regional. Assim, ela mostrou a realidade de diversos locais do país, ora no campo, ora na cidade. Principais autores e obras da prosa de 30. Américo de Almeida, de 1887 a 1980. José Américo de Almeida é o autor do romance regionalista A Bagaceira, marco inicial da prosa de 30. Nessa obra, ele relata o tema da seca e da vida de retirantes. Graciliano Ramos, de 1892 a 1953. Graciliano Ramos se destacou na prosa regionalista com seu romance Vidas Secas. Nele, aborda diversos aspectos do sertanejo e problemas como a seca do Nordeste, a fome e a miséria dos retirantes. Jorge Amado, de 1912 a 2001. Jorge Amado foi importante no desenvolvimento da prosa regionalista e urbana com os seus romances. O País do Carnaval, de 1931, relata a vida de um intelectual brasileiro e suas considerações sobre o carnaval e o tema da mestiçagem. Cacau, de 1933. Ambientada na fazenda de Cacau, no sul da Bahia, relata a vida e a exploração dos trabalhadores. Capitães de Areia, de 1937. Romance urbano que retrata a vida de meninos abandonados em Salvador. Raquel de Queiroz, de 1910 a 2003. Publica em 1930 o seu romance intitulado O 15, em que aborda sobre uma das maiores secas que assolou o Nordeste em 1915. José Lins do Rego, 1901 a 1957. José Lins do Rego
publica em 1932 seu romance Menino de Engenho, ambientada nos engenhos nordestinos, aborda a temática do ciclo do açúcar do Brasil. A poesia de 30, na segunda fase do modernismo. O melhor momento da poesia brasileira aconteceu na segunda fase do modernismo, que ficou conhecida como a poesia de 30. Ele se caracteriza pela abrangência temática em virtude da racionalidade e questionamentos que norteavam o espírito dessa geração. Principais autores e obras da poesia de 30. Carlos Drummond de Andrade, de 1902 a 1987. Carlos Drummond de Andrade foi o precursor da poesia de 30 e, sem dúvida, um dos maiores representantes com destaque para sua obra Alguma Poesia, publicada em 1930. Cecília Meirelles, de 1901 a 1964. Com forte influência da psicanálise e da temática social, Cecília Meirelles é considerada uma das maiores poetisas brasileiras. Desse período, destacam-se as obras Batuque, Samba Macumba, de 1933, Festa das Letras, em 1967, e Viagem, de 1939. Mário Quintana, de 1906 a 1994. Chamado de poeta das coisas simples, Mário Quintana possui uma vasta obra poética. Desse período, merece destaque o seu livro de sonetos intitulado A Rua dos Cataventos, publicado em 1940. Murilo Mendes, 1901 a 1975. Além de poeta, Murilo Mendes foi destaque na prosa de 30. Atuou como divulgador das ideias modernistas na revista criada na primeira fase modernista, Antropofagia. De sua obra poética merece destaque Poemas, de 1930, Bumba Meu Poeta, de 1930, Poesia em Pânico, de 1938 e O Visionário, de 1941. Jorge Lima, de 1893 a 1953. Chamado de Príncipe dos Poetas, Jorge de Lima foi escritor e artista plástico. Na poesia de 30, colaborou com as obras Poemas, de 1927, Novos Poemas, de 1929 e O Assentador de Lampiões, de 1932. Vinícius de Moraes, de 1913 a 1980. Vinícius de Moraes foi outro grande destaque da poesia de 30. Compositor, diplomata, dramaturgo e poeta, publica em 1933 o seu primeiro livro de poemas, Caminho para a Distância, e, em 1936, o seu longo poema, Ariana, a Mulher. Então, galera, terceiro tempo modernista, a poesia da geração de 45. A terceira geração modernista, a terceira fase do modernismo ou fase pós-modernista, representa o último momento do movimento modernista no Brasil, também chamada de geração de 45. A última fase do modernismo começa em 1945 e se estende mais ou menos até 1980. Alguns estudiosos preferem apontar o fim do modernismo na década de 1960, outros ainda afirmam que o modernismo está presente até os dias atuais. Os escritores desse período possuíam uma atitude mais formal, em oposição ao espírito radical, contestador e da liberdade, desenvolvido na semana de 1922. Então, galera, contexto histórico. Entre os anos de 1939 e 1945, o mundo passava pela Segunda Guerra Mundial, sendo a geração de 1945 marcada pelo início da Guerra Fria, passando ainda o contexto da corrida armamentista e de muitos governos totalitários. No Brasil, acontecia a redemocratização, assim como a Era Vargas, que em algum tempo depois passou a grande repressão, dando avançado com a ditadura. Diante desse contexto, todos os setores da arte encontravam formas de fazer críticas à sociedade,
mas ganhando espaço também ao folclore, aos regionalismos e outras características importantes. Assim, a geração de 45 na literatura marcou grandes escritores do modernismo. Então, pessoal, características, vamos lá. As principais características da terceira geração modernista são o academicismo, passadismo, retorno ao passado, oposição à liberdade formal, experimentações artísticas, ficção experimental, realismo fantástico, contos fantásticos, retorno à forma poética, valorização métrica e da rima, influência do parnasianismo e simbolismo, inovações linguísticas e metalinguísticas, regionalismo, dei uma embolada aqui, regionalismo universal, temática social e humana, linguagem mais objetiva. Basicamente foi isso. Então, galera, a geração de 45. A geração de 45 representa um grupo de literários brasileiros da terceira geração modernista. Ela surgiu com a revista Orfeu no ano de 1947 e teve representantes tanto na prosa, tanto na poesia. A geração de 45, no contexto da terceira fase modernista, que foi no ano de 1945 até o ano de 1980, já inclui aspectos pós-modernos. Por isso também é chamada de fase pós-moderna, com rupturas entre a primeira e a segunda fase. Assim fica claro que a ideia inicial difundida pelos modernistas de 22 vinha sofrendo mudanças com o passar do tempo. De tal modo, a geração de 45 reuniu artistas preocupados em buscar uma nova expressão literária por meio da experimentação e inovações estéticas, temáticas e linguísticas. A geração de 45 representou uma arte mais preocupada com a palavra e a forma. No caso de João Cabral e Guimarães Rosa, ao mesmo tempo que explorava assuntos essencialmente humanos, como a obra de Clarice, tanto a prosa quanto a poesia foram exploradas nesse período. No entanto, de maneira mais intimista, regionalista e urbana. Além da poesia intimista, merece destaque a prosa urbana, a prosa intimista e a prosa regionalista. Então, gente, lembrando que o modernismo no Brasil está dividido em 3 gerações, sendo a prosa o tipo de texto mais explorado na terceira fase. De tal modo, os tipos de prosa do período são classificados segundo sua temática. Prosa urbana. A principal característica da prosa urbana é a sua ambição nos espaços da cidade, em detrimento do campo e do espaço agrário. Nesse estilo destaca-se a escritora Lígia Fagundes Telles. Prosa regionalista. A prosa regionalista absorve, por outro lado, aspectos do campo da vida agrária, de fala coloquial, e regionalista, por exemplo, na obra de Guimarães Rosa. Vamos lá, prosa intimista. Por sua vez, a prosa intimista é determinada pela exploração dos temas humanos, portanto, é a mais íntima, psicóloga e subjetiva. Esses aspectos são observados nas obras de Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles. Terceiro tempo modernista, vanguarda concretista. O concretismo foi um movimento literário que surgiu em meados da década de 50, tendo como uma das principais influências a arte concreta. O principal foco do concretismo no Brasil foram as mudanças na forma de fazer poesia. Para os artistas, a poesia era, além de palavras e som, visual. Esse conjunto de características, inclusive, recebeu o nome de verbi vocacional. Para eles, verbi fazia referência a verbo, ou seja, a palavra. Já voco era o som, a leitura da poesia. Por fim, o visual, que era a principal característica do movimento. No Brasil, o concretismo teve como principais nomes os artistas Augusto de Campos e Haroldo de Campos, que são conhecidos como os Irmãos Campos, e Décio Pignatari. Juntos, os 3 foram os responsáveis por impulsionar o movimento na poesia brasileira. O poema do concretismo.
Durante o concretismo, os artistas tinham como questionamento o uso tradicional do espaço em branco do papel ou da tela. Por isso, decidiram que não iriam se limitar a escrever de forma tradicional de leitura ocidental, da esquerda para a direita e de cima para baixo. A característica que ficou conhecida como poesia espacial permitia que surgissem diversas possibilidades para que os artistas usassem a imaginação e a criatividade. As poesias do concretismo, então, passam a utilizar os mais diferentes formatos, como círculos, cascata e até palavras formadas por outras palavras. Nesse momento, o que importa para o artista concretista não é o poema em si, e sim a parte visual da poesia. Por muitas vezes, a imagem se sobrepõe às palavras, pois para o artista do concretismo, o visual do poema deve ter mais destaque. Outra forte característica do movimento é a falta do verso e da estrofe, formato tradicional das poesias. As palavras não precisam necessariamente ter rima e algumas vezes sentido. Nesse momento, os artistas ainda não deixam de lado o uso de pontuação nas obras. Os artistas passam a usar a decomposição de palavras ou comutação. Isso quer dizer que as palavras dão origem a outras palavras iguais ou semelhantes. Essa, inclusive, é uma das maiores características que define o poema concretista. Isso permite que a pessoa que vê a poesia faça diversos tipos de leitura, tanto na questão do sentido das frases como na interpretação do conjunto das palavras. O surgimento do concretismo. Os principais criadores do movimento concretista no Brasil foram os irmãos Augusto de Campos e Haroldo de Campos, juntos com Décio Pignatário. Eles já trabalhavam juntos no Clube da Poesia. Os três acabaram se desentendendo com outros integrantes do grupo, por não concordarem com muitos dos ideais do Clube da Poesia. Eles resolveram, então, se separar e fundar sua própria revista, que recebeu o nome de Noé Grandes. Essa revista, lançada em 1952, é considerada até hoje marco inicial do movimento. Já na segunda edição, Augusto de Campos publicou vários poemas que foram chamados de poetamentos. Esses são considerados os primeiros poemas concretistas. Em 1956, aconteceu no Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM, a primeira exposição nacional de arte concreta, o que deu mais impulso para o estilo. Augusto de Campos chegou a trabalhar na organização do evento. Anos mais tarde, o artista teria muito de suas obras expostas em museus no Brasil e no mundo. Então, galera, terceiro tempo modernista, fixação experimental. As experimentações que acrescentaram direções aos novos cursos literários no Brasil ganharam corpo com a publicação em 1943 do romance Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, que é uma escritora maravilhosa, uma das minhas favoritas. A escritora esmiuça nessa obra o interior do ser humano, dando à luz a grandeza da vida e do significado das experiências dos seres. 3 anos mais tarde, em 1946, Guimarães Rosa republicou o livro Contos de Sagarana, onde as religiões brasileiras dos sertões indefinidos transcendiam o âmbito da realidade histórica e transformavam-se em espaços de seres míticos. Clarice Lispector e Guimarães Rosa modificaram completamente a ficção brasileira, dando-lhe dimensão de dramas psicológicos e de transfiguração regionalista. Então, galera, característica da fixação experimental e coordenadas estilísticas que regem a fixação experimental do terceiro tempo modernista. Afastam-se das técnicas tradicionais do romance. A narrativa referencial, ligada a acontecimentos e ordem cronológica linear, é totalmente rompida. Narrativas interiorizadas, fluxo da consciência. Uma das marcas flagrantes da fixação experimental é a interiorizada do relato.
o chamado da consciência. Geralmente, as narrativas são centradas em momentos da vivência interior das personagens. Narrativas confidenciais em primeira pessoa. A narração em primeira pessoa proporciona ao relato o intimismo inagualável, assim como ortoga verossimilhança. O narrador funciona como uma pessoa que confessa e o leitor como confidente. Narrativas que aproximam a prosa da poesia. Momentos impressionantes do lirismo estão presentes nas narrativas do terceiro tempo modernista, revitalizando o recurso da expressão poética, tais como ritmo, rima, aliterações, cortes e deslocamentos da sintaxe, vocabulário insólito, neogolismos. A narrativa funde-se com a lírica, abolindo os limites existentes entre os gêneros. Depois da era da modernidade, surgiu agora um novo movimento chamado pós-modernismo. O pós-modernismo é um movimento artístico, filosófico e cultural da contemporaneidade e é caracterizado pelas mudanças científico-tecnológicas, disseminação dos meios de comunicação social e uso desenfreado das tecnologias. O mundo pós-moderno mescla os estilos, o real e o imaginário, além de explorar as pluralidades sociais. Nasceu em 1945, mas foi apenas em 1960 que começou o seu processo de expansão pelos diversos setores sociais. Isso ocorreu por causa das transformações no âmbito tecnológico, que influenciaram todos os aspectos sociais. O pós-modernismo é caracterizado pela exploração do humor, do lúdico e da metalinguagem, ligação entre linguagem artística com a realidade multifacetada, fragmentada, híbrida, sem hierarquia, desconstrução de valores e pluralização dos gêneros. Espetacularização social, ou seja, transformar todos os aspectos do cotidiano um espetáculo, abandono de suportes tradicionais, uso das mídias e tecnologias para a composição de peças. Os principais movimentos do pós-modernismo. Pop art. Os artistas buscam ironizar o consumismo e a vida cotidiana, além de ser um contraponto do subjetivismo e hermetismo. Tem como principal representante o pintor e cineasta Andy Warhol. Essa vanguarda utiliza as cores quentes e cores frias de tonalidades vibrantes e se caracteriza por ser uma arte criada para as massas populares. Minimalismo. Se caracteriza pelo uso mínimo dos espaços e diminuição dos desperdícios tanto de materiais quanto de cores e formas. Foi uma vanguarda que influenciou diversos campos das artes, como arquitetura, música, desenho industrial, design, cinema. Os principais representantes desse movimento são Sol LeWitt, Samuel Beckett, Robert Preston e Raymond Carver. Expressionismo abstrato. Entre as suas principais características estão um rompimento com a pintura convencional, subjetivismo, improvisação e espontaneidade, além do uso de algumas figuras geométricas, como as linhas, círculos e triângulos. Alguns dos principais representantes são Jackson Pollock, Ashley Gorky e Mark Rothko. Arquitetura no pós-modernismo. A arquitetura pós-moderna se voltava ao passado para fazer críticas ao modernismo. Assim, analisava a corrente anterior e procurava por materiais que fizessem um contraponto. Os elementos do ambiente eram selecionados para terem sintonia com os usuários. A funcionalidade era colocada de lado e o impacto visual ganhou destaque. Assim, as cores vibrantes
retornam e as formas ganharam movimento. Depois do modernismo, também surgiram outros movimentos, como a pós-vanguarda e marginalismo. A poesia rompeu um compromisso com a realidade e com o intelectualismo modernistas e passou a ser marginal, diluidora, anticultural, pós-moderna. Sem constituir um movimento unificado, poetas jovens se declaram marginais e surgiram do norte a sul do país, espalhando que a poesia perdera a pompa e a solenidade e decretando o fim da modernidade e o início da pós-modernidade, nome empregado para denominar genericamente uma época que pendura atualmente, tendo se iniciado no momento pós-Segunda Guerra Mundial. A poesia desenvolvida sob a mira da polícia e da política dos anos 70 foi uma manifestação de denúncia e protesto, uma explosão de literatura geradora de poemas espontâneos, mal educados, irônicos, coloquiais, que falam do mundo imediato do próprio poeta, zombam da cultura, escarnecem da própria literatura. Nela também tinha censura, um clima ideológico que combina ideológico que combina frustrações e o medo provocou descrença geral em relação a projetos e planos futuros. A censura também atingiu a grande imprensa, provocando alguns Nessa época também estava acontecendo a censura. Um clima ideológico que combina frustrações e o medo provocou descrença geral em relação a projetos e planos futuros. A censura também atingiu a grande imprensa, provocando alguns protestos em jornais e revistas de grande público, que passaram a usar estratégias para denunciar as tesouradas. Bom, nesse podcast falamos sobre essa grande escola literária que foi o modernismo e tudo aquilo que veio depois dele, como o pós-modernismo, a pós-vanguarda e o marginalismo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima. Tchau!